Em nosso estudo de hoje, a lição 50 do livro Opinião Espírita, e tem por título Quando Sofreres. Quando sofreres, pensa no indefinível poder de renovação que flui dos vencidos. Os gritos dos déspotas da antiguidade que pompeavam irrisório triunfo desapareceram, encaminhados pela morte à piedade da cinza para que se lhes apagasse a memória, mas a justiça tomou as lágrimas de quanto eles caíram sobre os carros sanguinolentos para gravar as leis que enobrecem a humanidade. Os sarcasmos dos que traficavam com a vida dos semelhantes foram abafados na estreiteza do túmulo, mas o pranto dos escravos que cambaleavam aos rebenques do cativeiro lavou os olhos das nações conscientes para que contemplasse o clarão inextinguível da liberdade. Quando sofreres por alguém ou alguma causa nobre, medita naquele que a sabedoria divina enviou à terra para o engrandecimento de todos. A eterna bondade fê-lo nascer sobre cânticos angélicos ao fulgor de uma estrela e consentiu que se lhe negasse um berço entre os homens. Situou-lhe a divina embaixada entre aqueles que detinham no mundo as mais elevadas noções religiosas e não impediu lhe ignorassem a presença. Dotou-o de carismas sublimes com que reerguesse os paralíticos e iluminasse os cegos e deu-lhe a estrada por moradia. Colocou-lhe a ciência do universo na palavra simples, mas não lhe deu qualquer cenáculo de pedra aos ensinos, conquanto providenciasse para que os deserdados e os enfermos, os cansados e os infelizes lhe integrassem a assembleia de ouvintes na largueza do campo. Revestiu-lhe a influência pessoal com todos os atributos do bem e deixou-lhe que o mal lhe alcançasse o círculo dos amigos mais íntimos. E quando lhe tapezaram o caminho com palmas de vitória no intuito de lhe entregar o cetro da autoridade, permitiu que a sombra envolvesse aqueles que mais o admiravam e quase defronte à eminência de Moriá, em cujo topo se erguia o Templo de Salomão como sendo o mais suntuoso dos monumentos levantados na terra, em louvor de um Deus único, não obstou se lhe desse um monte desolado para a morte num lenho entre malfeitores, a fim de que ele formasse entre os milhões de aflitos e incompreendidos de todos os tempos. Quando sofreres, para que haja bondade, verdade, felicidade e concórdia, pensa em Cristo e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. Mensagem muito impactante até do Emmanuel dessa vez, que vem falar sobre o sofrimento, e no primeiro momento ele vem falar para a gente sobre os sofrimentos que aconteceram ao longo da história que motivaram os homens no futuro a modificarem legislações, trazerem reformas no entendimento das pessoas para que aquele sofrimento não perpetuasse. Então, muitas das vezes a gente vai ver uma pessoa de repente se tornando um mártir, mas na verdade sendo martirizado para que outros não venham a sofrer posteriormente, de maneira que tudo acaba sendo de alguma maneira aproveitado. Essa é a mensagem que o Emmanuel está querendo deixar aqui para a gente. E depois ele vem falar para a gente que quando a gente estiver sofrendo na pele por alguém ou alguma causa nobre, para a gente meditar naquele que a sabedoria divina enviou à terra, que foi o Cristo. Porque o Cristo, a gente para ler a história do Cristo, e conforme a gente vai procurando entender e absorver, o que cativa a gente, o que emociona a gente, é que se não fosse todo esse, vamos dizer assim, esse glamour que colocaram em cima do nome de Jesus, autoridade, leão de Judá, uma coisa assim. Não, você veria um homem do povo muito simples, que ele não teve um berço para nascer. Ele nasceu num lugar onde ficavam os animais. E já nasceu tendo que fugir de um lugar para o outro por conta de um censo que estava matando as crianças. Quer dizer, olha o sofrimento logo desde o primeiro momento. Aí depois ele é criado num lugar muito de interior, um lugar com muita dificuldade também, que as pessoas, a grande maioria eram os pastores, cuidavam de ovelhas, se alimentavam provavelmente da carne da ovelha, do leite da ovelha. E aquela vida campestre, bem dura também,
a gente percebe que, segundo o relato de Emmanuel, que nem por conta disso a providência divina não deixou que ele tivesse carismas sublimes para reerguer paralíticos, iluminar cegos, e deu-lhe a estrada por moradia, e um relato que acontece nos evangelistas, que fala que Jesus não tinha onde botar a cabeça. Jesus fazia questão, como ele recomenda aos discípulos, fala, olha, vocês não vão levar pertences, bens, para que ninguém fique olhando para vocês como uma pessoa que seja interesseira em bens materiais. Não, o objetivo não é esse. Ainda fala para se você chegar numa casa e aquela casa for digna de te hospedar, você se hospeda. Se não for, sacode a poeira da sandália, ou seja, não guarda mágoa, não guarda rancor, nada disso, e segue em frente, vai para outro lugar, que tem muito trabalho para ser feito. E coloca para a gente, é claro, o sofrimento maior, que foi ele ter sido martirizado da maneira como foi, por conta da vaidade, da luxúria, do orgulho de muitos homens daquela época, e principalmente aqueles que estavam inebriados pelo poder. Fala que é esse aí que fica curando, fica desafiando as nossas leis aqui do tempo, querendo ensinar coisas diferentes do que a gente já faz, e o coloca para morrer da maneira que morreu, entre ladrões, sendo crucificado dentro dos requintes de maior crueldade que a gente pode imaginar. Eu me lembro que há pouco mais de 15 anos, o cineasta Mel Gibson foi querer representar aí no cinema, nas telas do cinema, como é que foi A Paixão de Cristo, que é o nome do filme, e mostrou tanta cena de violência que um dos maiores arrependimentos foi ter assistido aquele filme, porque me lembro de ter ficado pelo menos uma semana ainda me recompondo, sentindo dor de cabeça, não me sentindo bem por conta das cenas que eu presenciei no filme. Então o que acontece? Quando a gente para ler a história do Cristo e a gente começa a ouvir dos Espíritos, que é o Espírito mais perfeito que esteve entre a gente, que é a autoridade que representam esse planeta com relação aos outros planetas no sistema solar. E muita gente fala, espírita viaja muito na maionese, que negócio é esse de ficar falando que Cristo é isso, Cristo é aquilo? Pois é, são informações que eles trazem do outro lado para a gente, uma informação que foi muito interessante, falando, olha, vocês não desconfiam de quem seja o Cristo é muito mais do que vocês imaginam, e essa informação, ela é uma informação sim impactante para a gente, mas ele demonstrou o máximo que a gente pode imaginar de sofrimento, o máximo que a gente pode imaginar de sofrimento pessoal. É interessante que quando vai falar de sofrimento, eu me lembro que Leon Denis, em uma de suas lições, ele fala que no livro Depois da Morte, ele fala que o maior sofrimento, na opinião dele, é aquela pessoa que tem uma vida muito laborativa, de repente se vê condenado a ficar na cama, acamado para o resto da vida, aquela pessoa que trabalha muito, que é muito ativa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala de honrar pai e mãe, no texto 9, que fala da ingratidão dos filhos, Santo Agostinho dá uma informação, ele fala assim, eu vi espíritos que foram muito corajosos enfrentar na carne a prova da miséria, mas quando era aquela prova que mexia com o coração através da ingratidão, nessas provas sucumbiram. Então, vem dizendo para a gente que, na verdade, a prova que pode trazer maior sofrimento é quando a gente vive a ingratidão daqueles que a gente ama. Tanto um como o outro. Tem outra pergunta no Livro dos Espíritos, que fala assim, de todos os sofrimentos que os espíritos podem experimentar, qual é o pior de todos? Aí ele fala assim, é difícil, porque até eles mesmo têm dificuldade de relatar para a gente os sofrimentos, mas sem dúvida nenhuma, o maior de todos os sofrimentos é você acreditar que você está condenado para sempre, sem remissão. Então, pegamos 3 informações diferentes, uma no Livro dos Espíritos, uma no Evangelho e uma através de Leon Denis, que seria o codificador, veio aqui preparado para auxiliar Allan Kardec ou para tomar o lugar se ocorresse alguma coisa, algum percalço no meio do caminho. E sofrimentos duríssimos, mas, conforme Emmanuel vem dizendo aqui, tudo que está acontecendo em nossa vida está acontecendo com a permissão do Pai, e tudo para o nosso engrandecimento, tudo para nos enriquecer de experiência, e mais tarde a gente vai descobrir que, na verdade, o que a gente considera sofrimento hoje é a mesma coisa que um professor aplicando uma prova para poder aferir conhecimento
e experiência para o aluno. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.